como eu havia dito, eu vou continuar aquela parte da sedimentação. Eu tive que fazer algumas alterações aqui, enquanto iluminação, questão do áudio também, tá? Mas vamos continuar aqui, tá bem? Como eu falei, vou tentar fechar essa parte aí em 20, 21, 22 minutos, tá legal? Então vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês aqui o seguinte. Quando eu fiz aquelas colocações, eu fiquei de falar sobre essas duas cartas aqui, comentei que elas são indicadores, elas são sinalizadores, no caso elas, né, são sinalizadoras, de modo que eu possa, através da compreensão dessas duas lâminas que saem ali, eu possa saber que tipo de linguajar eu tenho que ter com aquela pessoa. Eu já vou ter uma noção de como está a pessoa dentro do aspecto aqui, que no caso a gente está falando de saúde, né? Isso tudo antes da tiragem. Mas a tiragem vem, por exemplo, eu vou lá, a pessoa vira aqueles dois montinhos, saem as cartas, eu marco, né? Baralha de novo, a pessoa vai, e aí ela corta e tem que fazer, aí ela faz as tiragens, ou seja, ela tira as lâminas que são dispostas no jogo, na tiragem, né? Que no caso aqui foram essas, como exemplo, né? Foram lâminas tiradas espontaneamente, e aí eu expliquei que para cada uma dessas há um porquê. A sedimentação que eu trabalho é exatamente isso, é dar um porquê, sabe? É mostrar o propósito daquela posição. Não é o propósito daquela carta, mas é o propósito daquela posição. Então, como foi dito, a primeira carta a ser disposta é a do meio aqui, ó, que nesse caso, tá vendo? Ela tem um significado, ela tem um propósito. A posição diz o seguinte: situação do momento daquela pessoa. Também disse que ela pertence à ideia, uma ideia de meio de corpo, como aqui eu disse que era a cabeça, aqui os pés, então aqui é o meio de corpo. Qual é o porquê disso? É porque quando a gente está fazendo a tiragem de saúde, pode ser que no desenrolar ali, no desenvolvimento, você acabe captando que existe uma situação tal e que está mais predisposta, ou tá a uma vulnerabilidade maior em determinada região do corpo. Daí pode ser a região superior ou a região inferior. Também podemos ser a região do meio do corpo. No meio do corpo a gente tem um monte de coisa, tem órgãos que não acabam mais, né? São muitos órgãos. Tem o coração, tem o rins, tem o fígado, tem o pulmão, tem o baço, tem um monte de coisa ali. Na parte inferior também tem bastante coisa ali. Tem a parte das regiões genitais, tem os membros da coluna, né? A parte do ilíaco, enfim, na cabeça, aí já daqui para cima, né? Aí a gente tem laringe, faringe, os próprios neurônios, nós temos um monte de coisa. Então, essa subdivisão ajuda a você, digamos assim, afunilar melhor, para daí, se você tiver que dar uma orientação ou até falar para a pessoa se ela precisar de um encaminhamento, você coloca esse encaminhamento de modo geral, obviamente, que é a saúde, mas falando para aquela pessoa, de repente, não negligenciar, não vacilar, sobretudo naqueles pontos tais. Então, na minha sedimentação da tiragem de saúde, eu tenho esse monte de nuances, eu tenho esse monte de detalhes, de particularidades e tal. E aí, só para repetindo, né? Então essa é a primeira carta a ser disposta, depois vem a carta da cabeça, né? Que no caso aqui, ela é o que eu chamo de plano de consciência, depois essa aqui que eu chamei de pé, que é a carta terceira, que tem a ver com comportamento, tem muito a ver com o cotidiano, como aquela pessoa age, porque a gente na saúde, eu até
Eu até errei aqui, porque eu podia ter posto, em vez de saúde, eu poderia ter posto saúdes. Saúdes. Por quê? Às vezes a gente está economicamente problemático e isso afeta a saúde. Porque há uma saúde econômica que pode afetar alguma coisa relacionada às suas emoções, o seu estado de espírito, né? Que pode gerar somatização. Então, a maneira como se pensa, plano de consciência, a maneira como se está vivendo a realidade, isso tudo tem peso na análise de uma tiragem de saúde. E aí a próxima foi qual? Foi essa daqui, foi a quarta posição, e a quarta posição representa o indicador de saúde. Ela não trabalha sozinha, mas ela pode, ela sozinha, ela é um indicador de saúde. Você pode ali olhar uma lâmina e olhar e falar assim, perceber que, pô, aquela pessoa não está com nenhum problema de saúde. Mas em contrapartida, a cabeça dela não está legal. Então, às vezes, a questão da saúde, não, ali está um indicador que aquela cabeça que não está legal ainda não atingiu o corpo físico orgânico. Isso também é uma maneira de se ver a tiragem de tarô, principalmente porque o tarô que eu trabalho é um tarô mais fundamentado para um segmento terapêutico, né? Não é uma coisa de adivinhação, é terapêutico, sabe? Tem a própria sedimentação tem a ver com uma relação entre a sua mente, o posicionamento, uma interação de energia com as lâminas e com a pessoa que está aí à sua frente, né? Hoje em dia pode até estar à sua frente, mas de forma indireta, porque hoje se faz tarô via online, né? Enfim, ok? E aí a última é a lâmina, é essa aqui, que seria a ideia de lâmina solução, né? Ou a perspectiva, ok? E voltando à história de saúdes, porque às vezes vamos dizer, a tiragem está toda mais ou menos harmonizada, mas aí quando você vai lá na solução, você percebe que até seria um pouquinho esse caso aqui, até porque de repente percebe que as coisas estão caminhando, tarará, mas aí a pessoa relaxa. Ou então ela está tratando aqui, que é o caso, né? Ela está com a necessidade da presença de um médico, ela está tendo que ser orientada pela medicina, e tudo bem, de repente ela está se tratando. Porém, uma pessoa, ela pode estar se tratando, entre aspas. O que é isso? Ela pode estar se tratando em cima daquela coisa, aquele sintoma, aquele diagnóstico, mas ela continua não, mas vamos dizer assim, supondo que a causa de um diagnóstico tenha sido o relaxamento da própria prevenção, por exemplo. A pessoa pode estar tratando aquela causa ali daquele momento, mas ela continua relaxando, entende? Então, às vezes, o tarot também faz isso, ele orienta, ó, não negligencie, não é porque você se curou disso, não é porque você está tratando isso, que você não tenha que se prevenir mais, você está mais detalhista com a sua alimentação, ou com o seu, ter cuidado com o sedentarismo, ou isso, aquilo, não sei, que causas é o que não falta, né? Enfim, então, aqui vocês devem ter também notado que eu tinha deixado essa anotação aqui ao lado dessas duas lâminas que eu até não comentei, eu devia ter escrito aqui. Eu até chamo elas de lâminas guias, porque são minhas guias, elas me guiam durante a tiragem. Se eu tiver uma situação tal ali que eu não sei, a coisa está meio incerta, às vezes eu consigo alinhar em função daquelas informações anteriores ali, entende? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, atenção com o acúmulo de energia. Eu vou aproximar aqui. Acho que é só isso que eu sei fazer. Eu precisava... tá certo. Deixa eu apagar. Se essa é a bagunça que eu faço sempre, certo? Pronto. Apaguei, tá?
Aí, aqui tem acúmulo de energia. Eu vou passar para vocês uma visão que eu tenho em relação a essas duas lâminas aqui, ok? Então, o que acontece? A lâmina do diabo, como todas as lâminas, elas têm inúmeras propriedades. Elas podem significar um monte de coisa. Elas podem estar sinalizando milhares de coisas. E essas coisas podem ir mudando conforme aí as combinações e tudo. Mas, às vezes, a maioria das lâminas, de certo modo, elas também têm, na questão das propriedades, às vezes ela tem umas coisas que são mais identificadoras. A gente identifica logo, né, como se fosse o nome. Então, aqui, até vou usar o nome é diabo. Né? Se a gente fala diabo, a gente já vê poder. Né? Mas, nesse caso, aqui, se você olha para o arquétipo, você vai ver que tem um certo domínio, tá? Ele está sobre um pedestal aqui, vermelho, bem assentado, com os pés muito bem assentados, com o pedestal muito bem assentado, e dá para notar que ele tem domínio sobre essas outras energias aqui. E por ser o diabo, ele além de ter uma energia de poder, ele é uma energia de fogo, né? Por ele ser uma energia de fogo, a gente entende que ele tem muita energia. E quando ele tem nesse cinturão aqui, nessa parte da cintura, vamos chamar esse cinto vermelho, que tem a ver com energia, com coragem, com determinação, com ousadia, esse tipo de coisa. Mas, em suma, ele tem entre as características, mas aqui a gente o identifica logo de primeira, é que é uma energia, é uma lâmina que identifica muita energia. Muita energia. Energia é para quê? Para você queimar. Energia para queimar. Carta do fogo. Queimar. Queimar é liberar energia. Certo? Aí o que acontece? Ela veio acompanhada de uma outra lâmina, que é o imperador, tá vendo? E que vai se notar que o imperador ele tem o elemento 4, que a gente já pode ver nesse 4 quadrado, limitação. A gente vai ver que ele tem um sapato, aqui, ó, que você vai ver que a base dele é uma base branca, um sapato branco, uma base branca, que a gente costuma entender que esse branco é a passividade, é receber, é absorver. E que ele, ao estar encostado, a gente pode entender o encostado como acomodado. Tá? A gente pode também entender aquele 4 como elemento quadrado, que estabelece limitação. A gente vê ele encostado, o cinto dele é um cinto onde ele se apoia. Ele se apoia ali, mas não tem muita energia. A energia dele está externa. Veja que a energia dele é por fora. Tá vendo? Uma manta por fora. Enquanto esse, ó, tá no elo do ponto do equilíbrio. Ele está no meio do corpo, na divisão entre o superior e o inferior. Então, ele está no eixo. Então, ele é a energia total. O outro é uma energia externa. Ele tem força para coisa externa, enquanto o diabo tem força para qualquer caminho, para qualquer aspecto. Desse modo, aí o imperador, nesse arquétipo aqui, nessas lâminas, ele tem uma coroa que tem nessa base aqui, nessa região central, o tom vermelho. O que quer dizer que ele também tem bastante energia aqui. Mas só que essas energias daqui, elas estão contidas, porque ela tem um aro amarelo que pega e centraliza aqui. Porque esse aro amarelo, que tem a ver com intelectualidade, tem a ver com algumas coisas até de espiritualidade, mas não extravasa. Então, ela fica meio tipo fechada, né? Portanto,
entre outras coisas que a gente pode perceber, mas já dá para entender que há uma intensidade de energia, mas que essa energia, muito provavelmente, ela não está sendo liberada. Entende? Pode ser que ela esteja sendo acumulada. E o acúmulo de energia pode causar muitos danos. Por exemplo, se for na questão mental, pode causar até aneurisma, sabe? Se for, pode ser nessa região genital, pode ser várias coisas. Uma infecção urinária, pode ser uma questão de fluxo sanguíneo muito intensa, que aí pode dar uma indicação de endometriose, pode ser um câncer, pode ser... O fato é que o acúmulo de sangue, o acúmulo de energia é uma coisa de muito risco, é possível se perceber pelo tarô. E aí, como eu disse, vai fazer o quê? Vai encaminhar. Só que essas duas, elas não são as tiragens. Elas já estão me dizendo que existe algo e que tem a ver com energia, e que pode ter a ver com sangue, e que pode ter a ver com fluxo, pode ter a ver com acomodação, com sedentarismo. Eu já tenho algumas coisas sinalizadas aqui. Aí eu vou para a tiragem. Aí está aqui a tiragem. Aí vem para a tiragem. Então, a tiragem vai me corresponder a algumas coisas que eu posso usar aquelas pré-informações aqui, aquelas deixas que eu já tinha aqui anteriormente. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nota-se que a carta aqui, ó, a carta que está onde? No indicador de saúde é o eremita. E o que é o eremita? O eremita é um cara sábio. O eremita, você vê, barba branca, turbano, cajado, tudo símbolo de sabedoria. Uma lamparina, que é a luz, que é o encaminhamento, é a guia, a iluminação. Mas se a gente está falando de saúde, quem é o sábio na saúde? O que é sabedoria na saúde? É a medicina. O que significa que, nesse caso, essa pessoa... E a história aqui, ó. Ele está, se a gente for considerar, lembra? Passado, presente e futuro. Porque os tempos, eles nunca mudam, ok? A gente também vai ter que manter a lembrança do passado, presente e futuro. Que aqui não é, a leitura não é essa, mas a gente sabe que tem a marcação de passado, presente e futuro. Se eu sei que eu tenho essa, que existe essa marcação, então essa lâmina da saúde aqui, ela está representando o quê? O passado. Ela tem uma interligação com o passado. Mas a gente pode considerar ou não. Nesse caso eu vou considerar, porque nota-se que ele está na posição de passado e olhando o passado, o que significa que essa situação de presença ou necessidade médica já vem de algum tempo. De algum tempo. E aí, como eu disse, elas sempre se interligam. As cartas não falam necessariamente sozinhas. Podem falar sim. Mas se aqui é uma tiragem de combinação, então a gente combina. Que nesse caso aqui, se eu... Aqui, ó. Coincidência ou não, de repente não existe a coincidência, sai na situação do momento a mesma carta que estava lá, que era uma carta de acomodação. Então, muito provavelmente tem uma situação de acomodando o fluxo de energia. Então, essa pessoa aqui, ela pode estar tendo algum problema que pode gerar gânglios, pode gerar tumores, pode estar em sedentarismo, ela pode ter um problema de hormônios, ela pode ter um problema como é que fala? De alteração corpórea, pode engordar e tal. Então já existe uma situação aqui acontecendo. Há um fato, porque o próprio presente, ele vem marcar o que já foi pronunciado lá nas duas cartas anteriores. Então ele firma. E ao lado, na carta de perspectiva, eu tenho o quê? O louco. O que o louco faz? Nada. O louco é muito louco. Ou seja, ele pode quebrar exatamente a regra. Então, o que acontece aqui? Ó? Ele pode estar sendo tratado, ele pode ter ido ao médico, ele pode estar tendo essa necessidade médica de algum tempo, sabe? Ele está com a situação em si,
mas ele não segue a regra. Aí é o louco. Lembra que o louco é a solução, é a perspectiva. O louco não, desculpa, aquela posição é a posição da solução, da perspectiva. Pode ser que ele vai viver mais 1 ano, 2 ou 3 ou 10, sei lá. De que maneira? De que maneira? Irresponsavelmente, porque uma das características do imperador é responsabilidade. Mas como ele está sendo influenciado por uma lâmina muito próxima, que é o louco, então essa responsabilidade está indo para o beleléu. E aí ele vai ao médico, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Vamos colocar aqui, que está mais ou menos para isso. Você precisa fazer uma dieta alimentar, você precisa fazer caminhadas, você precisa tomar um remédio tal, você, enfim, vai receber uma orientação. Aí ele faz uma vez na vida e outra na morte, ou seja, ele não segue. Entende? Então aquela coisa nunca para. Só que se a gente olha no lado vertical, onde a gente tem aqui a cabeça dele e aqui o pé, o que eu noto? Eu noto que essa pessoa, ou ela é uma pessoa muito desgastada por preocupações, por exemplo, de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha demais, ela não se dá o tempo de se ajudar, sabe? E aí ela levanta, pela carta do próprio julgamento, levanta ansiedade, fica nervoso ou nervosa, né? Essa pessoa, né? Então, fica nervosa, e fica se alterando energeticamente, a energia não está fluindo, aquilo vai gerando um acúmulo, que vai gerando nervoso, que vai gerando glândulos, que vai gerando possivelmente tumores, que vai alterando os hormônios, que de repente ele perde toda a sua condição, digamos, de estar em sanidade física, né? De integridade, de essas coisas assim. Então, há de se dizer que essa lâmina, ou essas posições, elas, quando sedimentadas, elas ajudam com que você consiga fazer uma interpretação. Porque se você chega aqui e faz a tiragem, bota uma carta em cima, outra embaixo, outra ali, outra lá e tal, mas você só lê as cartas, elas estão sendo lidas de maneira dispersa. Sabe? Não que elas não possam ser lidas, elas vão ser lidas, mas de maneira dispersa e também sem referencial. Por quê? Aí o que acontece? Se aí você faz uma tiragem de maneira aberta, sem sedimentação, a probabilidade é que se você fizer esse jogo hoje e sair uma carta tal, aquela carta tal que saiu naquele momento, se sair no outro momento lá na frente, você vai interpretá-la da mesma maneira. Se ela está ali solta, aí você vai ver saúde, trabalho, dinheiro, amor, tudo naquela lâmina, sempre do mesmo jeito. Entende? E isso é que muitas das vezes acaba caracterizando a pessoa que como é que se fala? Esqueci. Tem um termo aí. Se eu lembrar, eu falo no caminho. Deixa eu ver quanto tempo a gente está aí. Já passou, já estourando o tempo. Né? Então, finalizei, né? Mostrei como é que é a disposição, porquê da sedimentação, e utilizei aqui a tiragem saúde. Então eu tenho sedimentações para cada posição e para cada aspecto. Então, no aspecto de saúde, é esse que vocês viram agora, né? Mas eu tenho um só para plano material, que envolve trabalho, que envolve dinheiro, tudo que tiver a ver com a materialidade. Tem uma referente à parte afetiva, que é questões familiares, questões amorosas, sentimentais, e também tem uma outra para aquilo que a gente chama de espiritualidade. Enfim, é isso. Como eu disse, se vocês entenderam, ótimo. Se não entenderam, pode comentar, faz aí o comentário. Se tiver dúvida, pode colocar, que aí eu vou retirando, vou tentando, né, saciar essas dúvidas de vocês, resolver essas dúvidas de vocês. No mais, eu espero que vocês tenham tido algum aproveitamento. Eu acho que eu fiz... deixa eu só diminuir aqui antes.
Eu espero que vocês tenham tido aproveitamento nisso. Ainda vou ter que fazer aquela coisa chata de pedir, dê um joinha, faça um comentário, compartilhe, enfim. Mas eu vou continuar a essas aulas, né? E já tô preparando a próxima, tá bom? Até que se tenha essas noções, a gente vai indo dessa maneira. Depois vamos ver se a gente consegue fazer também na parte teórica e prática a coisa das tiragens mesmo, das interpretações, do entendimento de cada lâmina, tá? E paralelamente também vou começar a gravar a questão da numerologia, inclusive já com algumas previsões para 2024. E também mostrando para vocês como é que vocês podem fazer a de vocês mesmos. Tá? Eu tenho visto uns vídeos por aí e acho que esses vídeos dizendo como que a pessoa pode fazer sua própria numerologia para 2024, suas previsões, eu acho que não estão muito de acordo não. Tchau, estourei o tempo. Ali está 27, até editar vai acabar dando 30. Eu queria dar de 20 a 21 a 22. Desculpem. Tchau.